Não é incomum que uma fundação necessite de uma fundação profunda, normalmente estacas e blocos. E é exatamente esse assunto que eu quero abordar contigo no vídeo de hoje. Como eu consigo fazer meus blocos de fundação lá de coroamento utilizando aqui o TQS, tá? No primeiro momento, eu tô te mostrando aqui um estaqueamento que eu recebi de um prédio que a gente fez lá na Bahia. Na verdade, são duas torres, uma aqui do lado esquerdo e uma aqui do lado direito. Repara que todo o estaqueamento aqui já é dado para nós aqui que projeta a estrutura. Normalmente, principalmente em prédio, quem faz a geotecnia, quem define a estaca, quem define toda a parte ali propriamente dos tamanhos, diâmetros e o tipo de fundação de estaca ali que será utilizado é um cara de geotecnia, um engenheiro de geotecnia, é ele quem vai fazer isso, a partir, obviamente, das cargas que a gente fornece para ele. Nós que fazemos o projeto de estruturas, normalmente verificamos esse estaqueamento, e lembrando que pela norma 6122, quando você considerar a ação do vento, a capacidade de carga da estaca pode ser aumentada em 15%, né? Ou seja, ela aguenta 15% a mais nas suas verificações. Então nós aqui de que projetamos a estrutura, vamos verificar o estaqueamento e vamos fazer os blocos lá que compõem a fundação, tá? Lembrando que toda fundação e toda estrutura, na verdade, dois conjuntos, né? A parte de concreto e a parte de solos. E nós vamos abordar aqui a parte especificamente concreto. Então você vê, ó, que ele me deu, por exemplo, aqui o pilar 412 com 3 estacas, ele me deu aqui o 415 também com 3 estacas, já o pilar 111 ele me deu com 5 estacas e você está vendo que claramente, né, a legenda da estaca do P111 é diferente da legenda da estaca do P415. E por que que isso acontece? Porque ele está adotando mais de uma bitola, né, mais de um tipo de diâmetro ali para cada uma, para as estacas das nossas fundações. É óbvio que ele vai dizer isso aqui, né, ó, o diâmetro de 60, o diâmetro de 40, ele vai especificar o que é cada um desses diâmetros, inclusive com a legenda aqui organizadinha, né, colocando aqui, ó, estaca hélice contínua de 40, estaca escavada aí de 40 e tal. Eu, particularmente, se você vai fazer o estaqueamento, recomendo que você não misture fundações. Não é recomendável que na mesma estrutura você tenha uma fundação, por exemplo, em sapato e uma fundação estaca. Essas fundações, elas recalcam de forma diferente, então tem lá seus riscos embutidos que não é bom. Inclusive, mesmo quando você está fazendo estaqueamento, também recomendo que você tenha ali de 2 a 3 variações de bitola, mas obviamente tentando manter o mesmo padrão de estacas, né? Se for no prédio, na torre, todo mundo estaca hélice, ou todo mundo estaca raiz, ou todo mundo estaca lá qualquer uma que você tenha interesse em utilizar, tá? Um aviso rápido e importante aqui para vocês. Estão abertas as inscrições à nossa pós-graduação em estruturas de concreto protegido. Se você é engenheiro civil, quer atuar com mais segurança e confiança e ter um título de especialista em projeto e execução de estruturas de concreto protegido, essa é a tua grande chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá para você ter acesso a todas as informações da nossa pós. Agora volta aí pro teu vídeo. Bom, feito lá esse esclarecimento, a exemplo do que acontece, por exemplo, numa fundação em sapata, lembrando que aqui no canal nós também temos vídeo de fundação em sapata, tá? Você vai precisar de definir lá seus blocos, né? Definir a fundação de cada um dos blocos que você está utilizando, definir uma tabela de baricentros para que na sua locação quem está executando consiga alocar o CG das peças, definir lá o padrão de cota, né, para ajudar quem vai executar, porque afinal de contas é pelo seu projeto que vai ser executado lá essa fundação, que é por aqui que está tudo cotado. Definir também quantas estacas por quantos blocos, isso aí já vem lá do estaqueamento, mas isso também estará presente ali no seu projeto, tá? Importante que tenha isso. A armadura de blocos não tem um padrão único, mas eu recomendo que seja feita assim. Faça a forma do bloco em corte, como você está vendo aqui, ó. Essa forma aqui, ela é o bloco em corte, né? Mostrando a altura com 90, 10 do arrasamento da estaca e 80 da altura útil do bloco. E também a forminha do bloco aqui em planta cotada. Então você tem forma do bloco em corte, forma do bloco aqui na planta baixa. E nós também temos a armadura, e aí arma o bloco em corte e arma o bloco em planta. Por que isso, Enzo? Porque fica fácil de quem vai montar entender, né? Isso aqui é uma gaiola, você vai ter armadura positiva, que aqui no caso está ferro de 16 cada 16. Você vai ter armadura negativa, que eu, por exemplo, uso padrão de meia cada 20. E uma armadura de costela, que eu uso um padrão de ferro de 8 cada 20.
Além disso, informações relevantes, né? Um B0440, isso aqui é um bloco de 4 estacas de 40, que se repete 4 vezes. No pilar P1, P2, P3 e P4, ele tem um volume de 2,60 e uma área de forma de 6,12. Assim já fica todas as informações redondinhas para quem vai montar ali. Mas é isso, como é que eu gero essa locação? Como é que eu gero essa armadura aí da estrutura automaticamente dentro do TQS? Então eu tô aqui com um prédiozinho de 3 lajes, ó, você tá vendo aí, laje nervurada apoiada em vigas faixas protendidas, laje nervurada unidirecional. Isso aqui vai ser um edifício garagem, aliás, isso aqui é um edifício garagem, né? Já foi executado. E eu vou usar ele aqui como um modelo para a gente fazer a fundação. Se eu entrar aqui no pavimento fundação, você está vendo ainda que não existe fundação. Então o primeiro ponto importante é fazer o processamento global. Vou dar um OK aqui. Por que eu estou fazendo esse processamento global? Para poder gerar, depois de tudo modelado, tudo bonitinho, né? Vou lá fazer a geração das cargas de cada um dos meus pilares para que no dimensionamento do meu bloco o TQS tenha condições de pegar a carga do meu pilar, pegar a capacidade da carga da estaca, fazer uma estimativa de quantos estacas eu vou ter em cada pilar e aí definir um bloco, um tamanho de bloco lá para cada um desses meus pilares, tá? Nós vamos assumir aqui estacas de 30 centímetros de diâmetro com a capacidade de carga de 40 toneladas, só a título de exemplo. Mas a rigor você vai ver qual é o seu projeto. Não, um pilar eu tenho aqui 7 estacas de 50, então você vai ver que dá para clicar lá no pilar e dizer qual é a carga, qual é a estaca que você quer dele, tá bom? Bom, então agora eu abri aqui na aba Fundações, tá? O que é que nós vamos fazer? Você tem a opção de selecionar todos, se for juntar ali o mesmo tipo de estaca, para o TQS fazer o pré-dimensionamento, ou fazer uma seleção, ó. Eu vou aqui fazer uma seleção desses aqui, vamos dizer que esses vão ter um tipo de estaca, tá? Na hora que eu clico aqui, o TQS abre essa conversa, e aí eu posso fazer uma entrada manual, dizer qual é o tamanho da minha estaca com o nível lá de carga, ou eu posso pegar lá dos meus arquivos de critérios se já tiver feito. No caso aqui, ó, eu vou pegar uma estaca de 40 com 50 toneladas para esse, e no outro eu vou pegar uma estaca de 50 com 80 toneladas, tá? Vou mandar ele pré-dimensionar, ele vai mostrar para mim aqui o relatório do que foi gerado, fecho aqui, e ele já gera para mim, ó, no modelo dele o estaqueamento lá que foi solicitado, né? Aí, obviamente, tem que ter alguns cuidados, tem que fazer uma visita aqui, porque, por exemplo, por padrão, o TQS usa 2D, 2,5D de estaca, né? Eu também uso isso, ó. Então, como tá uma estaca de 40 vezes 2 vezes e meia, a distância entre eixos de estacas é 100 centímetros, né? O metro. Vamos agora fazer aqui os de baixo, ó. Aba Fundações, Seleção. Vou selecionar essa galera aqui de baixo. E vou dizer que essa galera de baixo vai ser feita aqui com estaca. Vou até fazer uma entrada manual, ó. Vou fazer aqui que é uma estaca de 50, que aguenta 75 toneladas e tem aí 10 metros de profundidade. Dimensiono, o TQS gera para mim, tal e tal. Fechou? Ele gerou lá para mim os blocos, né? Então aqui é feito o estaqueamento com a previsão do TQS. Enson, mas se eu receber que nem você recebeu lá, um estaqueamento lá da galera dos solos, né? Que, por exemplo, ó, disse aqui que o pilar 13 vai ter 5 estacas de 60, aparentemente, né? Então, quando você modela isso dentro do TQS, as chances, você vai dizer para esse pilar especificamente, né? Você fica legal, nesse pilar eu quero estaca de 60 com capacidade de carga de 150 toneladas. As chances são altíssimas de o TQS gerar literalmente o mesmo estaqueamento. Mas nada impede de você ir lá e mudar manualmente, né? Então, por exemplo, ó, se aqui ele botou um bloco de 4 estacas e você quer ele com 5, né? A rigor, nada impede de você clicar aqui, dar 2 cliques no bloco, vem aqui na parte de seção, vem em dados de seção e refaz o bloco aqui, né? Dizendo lá quantas estacas, como é que você quer, as distâncias que você quer, né? Então, o número de estacas, ó, eu quero ele com 5 estacas aqui, né? Digo lá, 5 estaca A, 5 estaca B, enfim, vou dizer qual é. E aí vou dar um OK, eu não vou dar OK aqui para não estragar meu desenho, mas aí ele vai assumir exatamente o bloco que você colocou. Mas eu lhe digo com experiência de causa que toda vez que você pega a carguinha do pilar, diz lá qual é a capacidade de carga condizente com a do cara que te enviou geotecnia,
é praticamente certo de que o TQS vai gerar um bloco idêntico ao que foi pedido lá em números de estacas pelo geotecnista, porque afinal de contas o geotecnista utilizou as cargas do TQS para fazer o estaqueamento dele, tá? Aqui agora eu vou salvar e vou processar aqui global, só que agora ó, em fundações eu vou botar dimensionamento, detalhamento e desenho. O que é que o TQS vai fazer? Ele vai processar global, regerar os carregamentos do pórtico lá do meu pilar, agora considerando o meu bloco lá de fundação no pilar, e vai fazer o cálculo dos meus blocos. Um ponto importante que a gente vai já passear aqui pelos critérios é você definir claramente qual é o método que você está utilizando no cálculo dos blocos. Basicamente no TQS a gente vai ter o Blevô, vai ter o Fusco e vai ter o jeito lá do Ibracon de calcular, né? Aí você é mais do Blevô, eu gosto de usar Blevô ou SEB, né? Os dois estão aqui dentro do TQS. Tem gente que já gosta mais do Fusco. Você vai lá no seu arquivo de critérios, antes de fazer esse processamento que eu estou fazendo aqui, que é o dimensionamento do bloco, vai lá no seu arquivo de critérios e altera o tipo de método que está sendo utilizado na hora que você está fazendo o dimensionamento dos seus blocos, tá bom? Bom, terminado o processamento, ó, eu venho aqui no TQS Fundações, cuidado, tá? Não é no Pavimento Fundações, é aqui, ó, no TQS Fundações, e os blocos foram gerados lá com as suas armaduras, inclusive até a estaca ele gerou, né? Essa estaca daqui normalmente não tem muita validade para nós, tá? Mas aí tá os blocos todos gerados, ó, de 2 estacas, 5 barras de 16 e tal, né? Cada um com seu critério, aqui ele concentra, né, nas estacas, que é a parte do tirante lá. Enfim, nós não vamos adentrar aqui na parte de armadura de blocos. Eu queria mostrar para você como é que chega até aqui, tá bom? Só uma coisa importante, ó, se eu vier aqui critérios e blocos, você vai ver que os critérios do TQS em bloco são inúmeros, né? Inclusive aqui na parte de cálculo, ele vai dar lá pra gente, ó, bloco de uma estaca, Blevô ou técnicas de armar. O técnicas de armar é o Fusco, né? Eu prefiro Blevô. Aqui, ó, para blocos de 2 a 4 estacas, o método Ibracon, Blevô, técnicas de armar. Eu também prefiro Blevô. Tudo tá certo, tá, gente? No final do dia aqui tudo dá certo. O Blevô diz que é um pouquinho mais conservador e tal. Quando é 7 a 24 estacas, aqui eu realmente vou usar o método do SEB, né? E outra coisa que eu sempre recomendo para você, sempre faça blocos rígidos, né? Sempre busque blocos rígidos, tá bom? Eu queria só mostrar que é aqui que ajeita esses cálculos para você ter condições aí de saber onde é que mexe. Outra coisa importante, né? Eu sempre recomendo, antes de processar seu prédio, você já vir aqui, ó, na capacidade de carga e aqui, ó, na tabela de capacidade de carga, gerar lá no seu arquivo de critério os diâmetros que você quer usar. Não precisa ter todos esses, né? Mas normalmente na geotecnia ali, o cara de geotécnico vai usar 3, 4 estacas, cadastra eles aqui, né? Bota lá, bota o tamanho do comprimento lá da estaca que ele deixou para você no projeto, que aí já fica tudo certinho. Esses dados você vai pegar lá no arquivo aqui, ó, do cara de geotecnia, que ele já definiu para nós, ó, o comprimento da estaca, no caso aqui 15 metros, e já definiu também para nós as bitolas, né? Então, bitola de 40, bitola aí de 60, bitola, 40 e 60, né? E aí você já deixa lá tudo certinho. Se ele não mandou a capacidade de carga da estaca, liga para ele perguntando, mas normalmente eles vão dizer aí, ó, o comprimento, os números de estaca, todas as informações, inclusive a capacidade também que a estaca suporta em termos de carga. E aí você só coloca aqui no seu arquivo de critérios, salva, processa e o bloco vai ser gerado idêntico ao que está sendo pedido lá do estaqueamento da geotecnia, ok? E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui teu comentário, teu like, e se você quiser se tornar um especialista em estruturas de concreto protendido, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você conhecer a pós-graduação do Instituto Nacional de Engenharia Civil. Vai lá, clica lá para você ter mais informações aqui da nossa pós. A gente se vê.